a 38ª sessão ordinária da 5ª legislatura e solicito ao vereador Dr. Alexandre a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmos 77. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Solicito ao vereador Jaime Henrique Duarte a fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e aproveitando a de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 6º. Toda pessoa tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa perante a lei. Direitos da criança e do adolescente. Artigo 81. É proibida a venda à criança ou adolescente de armas, munições, explosivos, bebidas alcoólicas. Aos vereadores que registrem suas presenças. Leitura do expediente recebido do Executivo. Solicito ao secretário, vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura dos requerimentos e respostas. Ofício 0492-2012, DVSA. Senhor Presidente, em atenção ao requerimento 102-2012, autoria do vereador Abimael Ranieri, vimos informar o que segue conforme requerido. 1. Essas doações são de conhecimento do Poder Executivo da cidade de Alumínio? Sim. Se sim, quais as providências que estão sendo tomadas para o recebimento da retroescavadeira e da participação da seleção para o possível recebimento da motoniveladora? 2. Estamos no aguardo da abertura do programa para a inscrição do nosso município, cuja data está prevista para o dia 15 de junho de 2012. 3. Se não, quais as providências que serão tomadas em tempo hábil, de acordo com a matéria, a fim de não fazer com que o município perca esses benefícios? 3. Prejudicado, atenciosamente, Jacob Salda, prefeito municipal, excelentíssimo senhor Eduardo Jesus Melo, presidente da Câmara Municipal. Ofício 0493-2012, DVSA. Senhor Presidente, em atenção ao requerimento 103-2012, de autoria do vereador Abimael Ranieri, vimos informar o que segue conforme requerido. 1. A Prefeitura Municipal de Alumínio possui algum outro projeto que forneça à cidade os mesmos benefícios a custo mais baixo? Não. Se sim, qual seria o demonstrativo técnico e financeiro prejudicado? Se não, quais as providências irão ser tomadas para que a cidade de Alumínio possa ser adequada às exigências governamentais que a implantação desse projeto exige? 3. Devido à falta de recursos financeiros, no momento não temos como tomar providências para a implantação do projeto similar. Atenciosamente, Jacob Salda, prefeito municipal, excelentíssimo senhor Eduardo Jesus Melo, presidente da Câmara Municipal. Ofício 0494-2012, TVSA.
Senhor presidente, em atenção ao requerimento 104/2012, de autoria do vereador Abimael Ranieri, vimos informar o que segue conforme requerido. 1. Já foi feita a placa com o nome do Estádio Municipal Tarcísio Marinho de Alcântara? 1. Até o momento não. Em caso positivo, por que não foi fixada a placa? Prejudicado. 3. Em caso negativo, quais os motivos? Devido à falta de recurso financeiro, no momento não temos como providenciarmos a placa. Atenciosamente, Jacob Saldo, excelentíssimo senhor Eduardo Jesus Melo, presidente da Câmara. Lido, Jaime. Diante do leitura do expediente recebido dos senhores vereadores, projeto de lei resolução número 7/2012 antecipa a data da realização da 139ª sessão ordinária da 5ª legislatura. Requerimento de prorrogação por mais de 180 dias da Comissão Especial de Estudos criada pela Resolução 246/2009 de 12 de dezembro de 2009, regularização de imóveis. Solicito ao secretário vereador Eduardo Bosco que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 122/2012. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, requeiro a mesa ouvido plenário, seja respeitado um minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor José Roberto Alves. Requeiro ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 18 de junho de 2012, Geraldo Atleta de Oliveira Campos, vereador Eduardo Bosco, vereador. Então passaremos nesse momento um minuto de silêncio em homenagem ao senhor José Roberto Alves. Solicito ao nobre vereador Eduardo Bosco a fazer a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 124/2012. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, considerando que entre os dias 15 e 18 de junho o prefeito não se encontrava no Paço Municipal, requer a mesa ouvido plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Nesse período, quem respondeu como chefe do executivo? 2. Qual o motivo de tal afastamento? 3. O prefeito já voltou às suas atividades? Caso negativo, quando voltará? 4. Quantos dias ficou afastado? Sala de sessões plenárias, vereador Orlando Silva, 19 de junho de 2012, Augusto Canto, vereador. Lido. Solicito ao nobre vereador secretário vereador Eduardo Bosco a fazer a leitura das indicações apresentadas pelos senhores vereadores na noite de hoje. Indicação 034/2012. Solicita a atuação da vigilância sanitária nas escolas municipais Honorina Rios e Figueroa. Doutor Alexandre Amaral, vereador. Expediente recebido diversos. Ofício 04 S5 RP 425 do Comando da Aeronáutica. Solicito ao nobre vereador Eduardo Bosco a fazer a leitura do mesmo. Ministério da Defesa, Comando da Aeronáutica, Esquadrão de Demonstração Aérea. Ofício 4/S5 RP/425.
Pirassununga, 1 de junho de 2012. Câmara Municipal de Alumínio. Assunto: agradecimento. Prezados amigos, toda a equipe da Esquadrilha da Fumaça agradece imensamente a homenagem prestada pelos vereadores da Câmara Municipal de Alumínio, através do ofício 03088/2012, referente aos 60 anos do Esquadrão de Demonstração Aérea. Desejamos a todos votos de muito sucesso. Fumaça já. Respeitosamente, Wagner de Almeida Esteves, Tenente Coronel Aviador, Comandante do Esquadrão de Demonstração Aérea. Lido. Passaremos agora ao tema livre, onde temos escrito o nobre vereador Augusto Canto, com o qual teremos o prazer de ouvir com 15 minutos com a parte. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, plateia presente, também os internautas que nos assistem aí pela Web TV, o nosso boa noite. Uma fala rápida, mas basicamente comentando a paralisação feita pelos servidores públicos municipais frente ao não reajuste, não digo nem reajuste, o não repasse, né, da inflação do período que é previsto em lei. Não aconteceu e por conta disso aí teve essa insatisfação toda dos servidores que gerou a paralisação. Nós estivemos acompanhando, aqui ninguém incitou greve, ninguém organizou greve da parte da vereança, mas é claro que entendíamos que era uma reivindicação justa e lá estávamos acompanhando os servidores públicos municipais. O que me deixa muito chateado, e nós conversávamos ali na antessala, doutor Alexandre, Geraldo, Tatu, Raimundo, todos os vereadores, o Bosco, o Jaime, justamente é o descaso do Executivo Municipal com relação ao assunto. Foi marcada uma audiência em Campinas, na Justiça do Trabalho, uma audiência de conciliação, para resolver logo o problema, né? Para que a comunidade não sofresse tanto e que os servidores também fossem aí atendidos. Uma audiência de conciliação. Nessa audiência de conciliação compareceu lá o presidente do sindicato, compareceu o advogado do sindicato, naturalmente, mas o outro lado da moeda, né? A parte patronal, o prefeito não compareceu. Alegou que estava doente, como de fato sabemos aí que parece que internado está. Desejamos até uma pronta e rápida recuperação. Mas eu digo, existem dois representantes, bem dizer, do executivo na cidade. O prefeito, com um salário aproximadamente de R$19.000, e o vice, com um salário de R$9.500. O vice tem como competência, na ausência do prefeito, assumir os trabalhos do executivo. E ele não compareceu à audiência de conciliação. E por conta disso, de não ter um representante político, só ter o técnico, né? A procuradora do município estava presente, a audiência foi suspensa e remarcada. Suspensa não, ela foi remarcada para segunda-feira, numa nova tentativa de conciliação entre o executivo e os servidores públicos municipais. Agora, é complicada essa questão. É complicado até como vereador eu falar essa questão, porque podem dizer, poxa vida, o vereador Augusto está falando lá contra o vice é uma pessoa simples, uma pessoa do povo. Eu admiro as pessoas simples, admiro aquelas pessoas que estão aí tentando fazer o possível para atender a comunidade, mas a gente não pode, em hipótese alguma, confundir simplicidade com falta de respeito e fugir às suas obrigações. Nós aqui tivemos vereadores que eram pessoas simples, pessoas humildes, mas que nunca fugiram da sua responsabilidade parlamentar, nunca fugiram das suas responsabilidades como vereador. E a gente não admite que uma pessoa receba lá no final do mês R$9.500 todo mês e na hora de honrar o seu compromisso se furte a ele. Isso de maneira alguma é inadmissível, fica registrado o meu repúdio a esse ato do vice-prefeito de não comparecer à reunião frente à impossibilidade do prefeito e também não descer ali naquela ocasião e dar uma satisfação para os servidores públicos durante a paralisação. É um ato que deixa Alumínio envergonhada, completamente envergonhada, não adianta se furtar da responsabilidade, se foi eleito, se disputou, se lá está, tem as suas obrigações, não é só final do mês chegar aí no banco e sacar o dinheiro. Tem as obrigações sim, e essas têm que ser cumpridas. Nos deixa muito triste essa questão, mais triste ainda, que o impasse não foi resolvido. Nós não sabemos aí qual vai ser o desfecho
dessa reivindicação dos servidores públicos municipais, reivindicação justa, o servidor que, repito, está sem reajuste salarial, sem férias, sem hora extra e agora sem banco, porque o senhor prefeito também tirou o Banco do Brasil e mandou para a Mairink. Aliás, voltou para a agência central e tirou o posto de atendimento aqui da cidade de Alumínio. O servidor fica, de fato, a Deus dará. E mais uma vez a gente ressalta aqui quanto está fazendo falta aquele dinheiro gasto na festa de alumínio, nessa questão dos reajustes salariais dos servidores e mais. Hoje mesmo estive lá na EMEI do pedágio, problema sério de infiltração de água na EMEI. Nós mostramos também no sábado passado problema sério de infiltração no Centro de Saúde Municipal e nada sendo feito. Tudo está sendo jogado para a próxima gestão, para o próximo mandato, preocupante e uma atitude irresponsável da atual administração que deveria sim encarar esses problemas e resolvê-los. Afinal, ele é pago para isso e ele se comprometeu a fazer isso, a deixar a nossa cidade, que dizia estar doente, curada. São essas as considerações, senhores vereadores, para hoje. Mais uma vez dizendo que nós gostaríamos de estar nessa tribuna exaltando o nome de Alumínio, exaltando os trabalhos do prefeito Jacó, elogiando as atitudes, mas não é essa a realidade. E, como vereador, a gente não pode se furtar de maneira alguma de levantar essas questões e deixar registrado nessa Câmara a nossa indignação. São essas as considerações. Uma boa noite a todos. Na sequência, teremos o prazer de ouvir por 15 minutos o vereador Geraldo Atreta. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras, senhores, nós aqui vamos falar até de uma pessoa que, para muitos, na verdade até muitos poucos, mas de grande influência, não é? Considerando até uma pessoa polêmica. Mas nessa vida em que nós vivemos, na atividade pública, onde é que não há controvérsia, não é? Onde é que não há polêmica? Então eu quero falar aqui, nessa noite, do senhor José Roberto Alves, mais conhecido popularmente como Cobrinha. Nós queremos lembrar da importância desse cidadão nas atividades do nosso município, bem mais próximo nas atividades políticas, mas em atividades que contribuíram para o avanço democrático do nosso município. Por que por avanço democrático? Alumínio, há muito tempo, antes da emancipação, existia já aquela necessidade até do povo aluminense e uma ansiedade muito grande em busca da emancipação política e administrativa do município e que, de fato, gerou muitos benefícios aos nossos cidadãos, à nossa cidade. E o Cobrinha tinha participação ativa na comissão pró-emancipação. O Cobrinha, ele, em 1988, disputou a primeira eleição, onde ele era o presidente do PTT. E o Partido Democrata Trabalhista, naquela ocasião, em 88, que elegeu o vereador Jaime Henrique Duarte, e também o hoje prefeito Vitor Lippe em Sorocaba, tinha o Cobrinha como presidente, mas tinha um ideal dentro daquele PDT, que era trabalhar com as pessoas do município de Alumínio, para que tivesse uma bancada em Mairink, já cogitando essa possibilidade de ampliar a possibilidade de emancipação política do nosso município. Emancipado o município, o Cobrinha ainda era presidente em 1992 do PDT. O PDT, naquela ocasião, elegeu 2 vereadores. E em 1996, também o Cobrinha como presidente, foi a ocasião em que o partido, um único partido elegeu, a única ocasião em que um único partido elegeu 4 vereadores. O PDT, ainda naquela ocasião, em 1996. Aí, antes do ano 2000, o Cobrinha se transferiu para o Partido Trabalhista Brasileiro, trabalhando na campanha da Célia Canto para prefeito. E depois, em 2003, o Cobrinha veio a se filiar no meu partido,
falo meu, mas é nosso partido, daqueles que estão filiados no Partido da Social Democracia Brasileira, aqui em Alumínio, o PSDB. E dentro do PSDB ele ainda teve uma participação ativa, sendo no dia 28 de março de 2003 eleito secretário da Comissão Executiva do PSDB. Na ocasião, eu fui eleito presidente também. Aí em 2004, ele disputou pelo PSDB, contribuindo para que elegesse uma bancada de vereadores aqui nessa Casa de Leis, disputou a eleição municipal. No dia 11 de setembro de 2005, o Cobrinha foi eleito vice-presidente do PSDB. E depois, no dia 19 de agosto de 2007, eu fui eleito presidente e o Cobrinha estava na chapa também como vice-presidente, mais uma vez, do PSDB. Aí disputou a eleição do ano de 2008 e no dia 13 de março de 2011, ele foi eleito também membro da Comissão Executiva na condição de vogal no Partido da Social Democracia Brasileira em Alumínio. E depois, nos períodos eleitorais, é muito comum a mudança dos panoramas políticos, não é? E no momento da mudança atual que nós estamos vivendo no município, ele teve participação decisiva, porque argumentou, porque entendeu o processo democrático dentro do partido e votou, não é, para que houvesse e permaneceu no partido também, não é, no qual ele fazia parte. Então, diante do resultado, até alguns companheiros deixaram o Partido da Social Democracia Brasileira, né, aqui em Alumínio, e ele permaneceu conosco, inclusive vinha se preparando para ser candidato a vereador aqui no município, mais uma vez, contribuindo com os quadros do PSDB. Mas o José Roberto Alves, o Cobrinha, ele não era só o político, não era só aquele que tinha participação ativa no meio político. Era um homem que gostava, todo mundo sabe, de pipa, não é? Sempre estava preparando festivais de pipas com as crianças, gostava de cachorro, gostava da criação de cachorro. E uma coisa que ele sempre gostava de conversar, mas muito mais do que conversar, é de cozinha, né? Ele sempre gostou de cozinhar, gostou de cozinha, gostava de comer também, né? Naturalmente. E sempre foi um bom pai de família, tanto que tem 2 filhos lá criados, bem educados, e se orgulhava dos filhos, sempre falava dos filhos. Sempre numa conversa mais informal, estava lá falando dos filhos dele, né? Se orgulhando de como são os filhos deles hoje. Então nós não podíamos deixar de fazer hoje aqui um pequeno relato, né, da contribuição que ele teve aqui no nosso município, não é? Mais próximo até nós que vivemos a atividade política, conhecemos essa atividade. A importância dele é tal que o prefeito de Sorocaba, Vitor Lippe, que foi vereador aqui em Alumínio, foi vereador representando Alumínio no município de Mairinque, procurou saber mais informações da família, até para que pudesse levar a família, né, o seu pesar. Não só o prefeito Vitor Lippe, mas o deputado João Carabês. Então, é bom lembrar também, né, o Cobrinha, ele tinha um bom trânsito na Assembleia Legislativa, né? Então, não sei da maneira como ocorreu isso, como que foi a participação lá naqueles momentos, né? Não temos esses relatos, não temos essa vivência, mas podemos relatar aqui também, registrar uma importante presença do Cobrinha lá em Brasília, quando foi cassado o plebiscito do Distrito de Alumínio na ocasião. O vereador Jaime Henrique Duarte estava presente, e o senhor falecido também, Mário Miranda do Amaral, aí os 3 dos baluartes da emancipação política do nosso município. Então o Cobrinha estava lá presente também. Então, só pela presença dele lá, nós vimos que sempre teve uma importância no nosso município. Então, como eu disse, não podíamos deixar aqui de fazer um pequeno relato, de registrar. Infelizmente, ele faleceu. É uma situação aí que todos nós, cada dia, estamos mais próximos de acontecer isso conosco também. E é por isso que é importante
a cada dia procurar fazer o melhor de si, seja em que situação for. Até estava conversando com o Messias, que foi muito comentado durante essa semana aí, por causa da greve do sindicato e a sua participação, e ele até disse, olha, eu fiz aquilo que a minha consciência mandou, né? Eu fiz o melhor de mim ali. Agora, se vai dar um resultado favorável ou não para o servidor público, eu dei o melhor de mim. Então, é isso, né, que nós todos, ou como vereador, ou na condição que for, ou como cidadão comum, ou como servidor, ou como um funcionário da atividade privada, né, das empresas privadas, seja como for, dá o melhor de nós. Embora sempre haja as contestações, as controvérsias, nós podemos dizer que o Cobrinha sempre deu o melhor de si e gostava do município de Alumínio. Isso nós podemos dizer porque nós testemunhamos isso. Eu passei a conhecer o Cobrinha um pouco mais depois que ele passou a participar do PSDB, né? Mas nós queríamos apenas registrar isso. E por falar na questão da importância, e falando aqui também da questão pública, é bom registrar o seguinte: o vereador, quando ele se elege, o prefeito, quando se elege, o vice-prefeito, quando se elege, ele vem à Casa do Povo, que é a Câmara Municipal de Alumínio, no dia 1º de janeiro, no primeiro dia do mandato para tomar posse, ele assume, através do juramento, um compromisso público. Então, muitas vezes, nós não entendemos por que o prefeito, que assumiu um compromisso público, não pode receber o representante do sindicato do servidor público, já que isso é uma atividade do compromisso público, é uma atividade pública, não é? Então, a pessoa que tem o mandato político, ele pode ser polêmico, ele pode ter controvérsia, ele pode ter problema pessoal até com alguém de algum partido, mas no compromisso público, ele tem a obrigação de receber no caso aí, um representante público. O presidente da Câmara Municipal, ele pode ser filiado a um partido, inclusive um partido que a nível nacional ou a nível estadual, ou seja como for, tenha uma divergência imensa com outro partido, mas ele, como autoridade, sendo presidente da Câmara Municipal, por exemplo, e se no município ou a Câmara Municipal for receber ou um deputado ou um governador, que já houve um governador que visitou a Câmara Municipal, nós vamos falar já de quem é esse governador, ainda assim, ele, como presidente da Câmara Municipal, com o compromisso público que tem a obrigação de receber aquela autoridade. Então, é importante que o prefeito, ainda que estamos aí em final de mandato, procure acomodar isso. Por que eu digo isso? É inconcebível uma pessoa representando o município de Alumínio e não ter poder de decisão, quando há ali uma proposta do próprio sindicato e que, ao meu ver, o município tinha condições de atender, tinha condições de fazer frente àquilo, que era a única coisa que o sindicato exigia naquele momento, para no mínimo suspender a questão do dissídio. Então, quando isso acontece também, falta respeito, porque seja quem for, tem um compromisso público. Se o prefeito não pode estar presente, que esteja presente alguém que possa de fato representar o município e dizer: olha, aceitamos essa proposta. Não posso aceitar porque eu tenho que falar com o prefeito. Mas então não adiantou nada aquela audiência. De que adiantou movimentar tanta gente para não ter uma definição, não ter poder de decisão? Então é uma situação lamentável. Nós queremos deixar aqui nosso registro que é lamentável uma situação como essa. Mas só para complementar a nossa fala aqui, lembrar que em 1994 o governador Aloysio Ferreira Nunes esteve na Câmara Municipal de Alumínio fazendo uma visita no município, passou pela Câmara Municipal e também visitou alguns próprios municipais. Então, naquela ocasião, se o presidente da Câmara fosse de um partido diferente do governador, então não vou receber ele aqui não. Não, o compromisso é público. O presidente da Câmara, ele tem uma atividade pública, independente do partido que ele está afiliado. Então, deve receber sim. Mas era isso que nós queríamos colocar, senhor presidente e senhores vereadores. Teremos o prazer de ouvir por 15 minutos o nobre vereador, Dr. Alexandre Amaral.
Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, aos amigos que nos acompanham pela rede mundial de computadores, uma boa noite a todos. Primeiramente, gostaria aqui de fazer as palavras do vereador Geraldo as minhas, registrar também minhas condolências, né, em razão do falecimento do Cobrinha. De fato, uma pessoa que sempre esteve envolvida no processo eleitoral, no processo democrático de Alumínio, tendo sido fundamental aí na questão da emancipação da nossa cidade. Então fica nosso registro aqui de condolência à família, né, a esposa e o filho e a filha do Cobrinha. Mas o assunto que me traz aqui hoje é tão ruim quanto o falecimento do Cobrinha, né? Que refere-se aqui à questão da nossa cidade. Eu me recordo que no ano de 92, né, eu assisti um filme, né, e era do Van Damme esse filme. E o nome desse filme era Retroceder Nunca, Render-se Jamais. E o filme era, para a idade que eu tinha naquela época, era um filme interessante, né, que levei não só assim, o prazer de assistir um filme interessante para a época, um filme de sucesso da época, mas a mensagem que esse filme trazia, né? A mensagem de o quanto é importante e do quanto é necessário, né, a gente não baixar a cabeça e a gente lutar pelo que a gente deseja, pelo que a gente sonha, pelo que a gente precisa. A gente erguer a cabeça e encarar os nossos problemas, né? E não se esconder, não sentar se esconder atrás de uma mesa e, como diria Raul Seixas, né, não ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não, isso a gente não pode fazer. Então esse espírito da gente brigar é um espírito que, né, essa força é bíblica, ela é profissional, é na vida social, a gente deve lutar. E infelizmente, né, o que a gente tem visto aqui no município é que, embora haja as dificuldades apontadas, e algumas delas a gente sabe que de fato ocorreram, por exemplo, a queda de arrecadação, né, que é a grande causa, mas o que mais nos incomoda é a gente ver as pessoas se entregarem, né, entregarem os pontos, o que não pode acontecer. Então hoje a gente vai ter um jogo, olha, esse time precisa ganhar de 10-0. O time tem que entrar sabendo que a chance dele perder é grande, mas que a chance dele vencer, a esperança dele vencer, existe. A partir do momento que não existir essa esperança, não existir isso, aí se acaba, não tem motivo para você estar gerindo, para você estar administrando algo. E olha, eu confesso que eu estive lá na audiência de conciliação lá no TRT, eu advogo na área trabalhista, né, e tinha um assunto para tratar lá no tribunal e aproveitei a ocasião. E eu, sinceramente, eu fiquei perplexo com a postura tomada, não digo profissionalmente, né, pela representante da prefeitura, nem pelo representante que lá estava, mas pela situação que o senhor prefeito municipal, pela situação com a atual administração, se posicionou com relação aos problemas dos servidores. Você mobilizar um tribunal, um vice-presidente, um procurador do trabalho, e chega lá alguém para dizer, não tem acordo, não dá, isso não vai. Não dá no mínimo uma perspectiva, olha, daqui 6 meses nós vamos conseguir pôr a casa em ordem e com 6 meses eu dou um aumento para o servidor, ou dou já um abono emergencial, não. Simplesmente as pessoas se recolheram, né, ficaram caladas e olha, vamos deixar o barco acontecer e vamos ver o que isso vai dar. Por quê? Porque não se tem postura, né, e você vê as pessoas tentando argumentar no tribunal, e quem mora aqui em Alumínio sabe que nada está sendo feito para a cidade melhorar. As coisas parecem que, ao invés de andar para frente, estão andando sempre para trás. Sempre para trás por quê? Porque até pouco tempo se falava de cortar cargo comissionado. E até pouco tempo eu fiz um requerimento nessa casa, houve contratação de cargo comissionado. Que hoje, ninguém quer aqui que as pessoas fiquem desempregadas. De forma alguma. Mas nós não queremos que aquelas pessoas que tiveram o capricho de acordo com a lei estudaram e passaram no concurso, tenham que arcar em razão de compromissos políticos do prefeito. Nós não podemos admitir isso. Até porque muitos dos cargos de confiança, e eu posso dizer que eu fui político, e isso aconteceu comigo, e olha que eu sou novo na política, cargo de comissão, hoje ele está com o Augusto, amanhã ele está com o Alexandre, depois ele está com o Tatu, cada hora ele está com um, ele está do lado que o vento está levando. Ele não tem compromisso. Não tem compromisso. Agora o cidadão
que fez o concurso e que trabalha na prefeitura, esse sim tem o compromisso de trabalhar suas 8 horas e dedicar a sua vida para um dia ele se aposentar com um rendimento que dê para ele viver. E a gente vê essa classe sendo pisoteada. A gente não vê hoje nada que é feito na administração para que as coisas caminhem para uma solução. Posso dizer para vocês que o presidente do tribunal, o Dr. Lorival, ele até propôs, olha, doutor, eu até entendo a situação do município, mas dá um prazo aqui, a gente conversa com o sindicato, dá um prazo para a gente suspender a greve lá e tentar até vocês equacionarem isso. Olha, doutor, nós não temos previsão para isso. Como não se tem previsão? Você começa... então o funcionário público nunca mais vão ter aumento, nunca mais vai ter nada, vai ter que entrar alguém aí que de fato esteja responsável com a população, responsável com a classe que se dizia como bem salientada aqui no movimento grevista, que se dizia o patrimônio da cidade, para que isso funcione. E a gente não vê. Então a gente acaba vendo muitas vezes que a gente está batendo em... Apesar que tem um ditado que, né, água mole em pedra dura, mas a gente está batendo em ponta de faca. Por quê? Porque o executivo acaba não andando. O executivo, a gente acaba vendo que as posturas tomadas são mínimas. Porque para outras coisas, quando o prefeito teve interesse de se fazer, o projeto, olha, esse ano não vai ter determinado evento. Se passou uma semana, estava aqui o projeto para se fazer um evento que hoje faz falta para os servidores, como salientado aqui para o vereador Augusto. Então são coisas que nos chateiam, e o que mais nos preocupa é a cidade não ter condições, tal como a história que conto, mas acima de tudo, é a falta de vontade, a falta de empenho, a coragem de encarar o problema e de tentar resolver. Começa a se cortar. Há várias histórias aí, se você pesquisar pela internet, né, de empresas que cortaram o cafezinho, de empresas que diminuíram o combustível, de empresas que apagavam as luzes do departamento mais cedo. Tudo isso é economia. Mas a gente acaba vendo o contrário. Eu confesso que eu achei um absurdo na sexta-feira, no dia da greve, quando eu estava aqui pela manhã, um cargo de comissão dançando ali, pegando os funcionários lá e dançando um forró, como se aquele movimento fosse um movimento de brincadeira. Como se os servidores que estivessem ali estivessem brincando, estivessem ali achando bonito fazer greve. E aí a pessoa pega o carro e sai fazer, sabe o quê? Sai passear, sai bater papo com um amigo. É só pegar aqui, reunir o vereador ali atrás que vai saber onde as pessoas estão. Estão batendo papo, conversando, e aí? Está se gastando, porque está se pagando salário, está se pagando a condição para ela andar, e as pessoas vêm na greve, brinca, na maior cara de pau, entra lá dentro, pega a chave do carro e sai fora. Então são coisas que a gente não vê. O grande problema é que a gente não vê uma esperança da Alumínio retomar no crescimento, pelo menos com essa atual administração. Você pede um carro aqui em Alumínio para uma família que precisa levar, o vereador Augusto estava aqui agora brigando aqui, questão de socorrer uma pessoa que precisa fazer quimioterapia, a prefeitura não tem carro. Não tem carro. Só que hoje uma pessoa me trouxe uma foto. Um carro da administração, aqui, não sei se é o chefe do gabinete diretor de compras, parado na porta da clínica do Dr. Jacob. Então veja bem, como que as pessoas vão acreditar numa administração que nega um carro para alguém que necessita e ao mesmo tempo dá o carro para alguém resolver um assunto, porque na clínica do doutor ele não está internado lá, até onde eu sei. Ele não está lá. Para ir resolver assunto particular. Então não tem como você acreditar numa administração nesse sentido. Não tem. Eu gostaria de poder acreditar, gostaria de poder ajudar. Como o Augusto falou, nós não incentivamos greve, nós participamos e apoiamos o movimento, mas ninguém instigou greve. Foi uma decisão democrática e profissional da categoria, não eleitoral. Mas nós não podemos deixar alguém ir lá no tribunal, e eu ia fazer uso da palavra lá, não fiz, porque não deveria seguir um rito e eu não ia furar isso. Você acreditar nessas histórias. Olha, nós estamos vendo, faz quanto tempo que o sindicato, desde maio, está pedindo aí a planilha com os valores gastos, com as tabelas dos valores, com o que está sendo gasto, qual o percentual da folha. Não veio. Não veio. Agora, em uma semana, o prefeito que era para ter nessa reunião e o vice-prefeito, né, que por sinal defende uma classe de trabalhadores, não é isso? O Partido dos Trabalhadores, o próprio nome já diz. Não foi na audiência. Se omite, como se os 900 servidores aqui da prefeitura estivessem brincando de fazer greve. Não, é um movimento sério, e é um movimento que eu acho que tem que ir até o fim, sim. Porque é um absurdo. O próprio procurador do trabalho falou que ele nunca viu
nenhuma empresa e nenhum município instaurar um dissídio coletivo para brigar por 4,14%. Não é nem aumento, é uma revisão. Então são coisas que não dá para acreditar. Aí você vai na greve, você fica mais descontente, porque as pessoas reclamam do salário e reclamam de outras coisas. Salas aí de aula que foram reformadas e que não tem a lousa. Então o prefeito falava em implantar lousa digital, mas nem a lousa, o quadro negro lá que era padrão, não existe na sala de aula mais. Então eu, sinceramente, infelizmente, hoje a atual administração ela se rendeu aos problemas, não há um empenho, não há uma força para que esses problemas possam ser resolvidos ou possam ser minimizados ao menos. Não há. Hoje em dia as pessoas estão preocupadas, eu acredito, na individualidade. Infelizmente quem está pagando de uma forma direta aí é o servidor público e de uma forma direta também a população de Alumínio, né, que tem sofrido a cada dia com esse tipo de falta e tem que engolir isso, de ter que ver um chefe de departamento, que eu não sei o que ele vai fazer para utilizar um carro, e o pai de família que leva o filho no pronto-socorro não tem um veículo para levar ele no melhor atendimento. Então uma cidade desse jeito não tem como ir para frente, precisa renovar de fato essa administração, porque não há o devido empenho. Então eu queria deixar aqui até o convite, foi falado, na segunda-feira tem uma outra audiência do sindicato, às 15 horas, lá no TRT 15, né, que fica em Campinas. Acho que todos aqui estão convidados, população, né, para a gente ver as justificativas sem cabimento que são dadas. Sem cabimento. Você pede um serviço na prefeitura hoje, ou a máquina está quebrada, ou não tem, ou o funcionário não foi, ou é chuva. Resumindo, a única coisa que não resolve é o problema da população, da máquina ir lá e fazer o serviço. Então fica aqui o apelo, queria falar aqui para o líder do prefeito, uma cidade, líder, onde a população não tem condição para ir no médico, e onde um chefe de gabinete ou um assessor direto do prefeito tem um carro para andar para baixo e para cima, e deixar o carro parado na frente daqui do prefeito, não vai para frente, não vai, mas nem que Deus queira, não tem como ir para frente. São minhas considerações, uma boa noite. Passaremos agora ao intervalo regimental de... Pelo senhor presidente. Pois não. Peço para suprimir o intervalo regimental e passar diretamente para a ordem do dia. Coloque em discussão o pedido do nobre vereador Raimundo em suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Ninguém querendo usar a palavra, declaro encerrada a discussão. Coloque em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como estão. Força contrária, se levantar. Está aprovado a supressão do intervalo regimental. Passaremos à ordem do dia. Primeira discussão do projeto de lei 18/2012, de autoria do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2013 e da outras providências. Solicito ao secretário, o vereador Eduardo Bosco, a fazer a leitura do projeto de lei 18/2012. Mensagem, projeto de lei 18/2012. Senhor presidente, submetemos por intermédio de Vossa Excelência a apreciação desse egrégio legislativo o projeto de lei 18/2012 e seus anexos, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para elaboração do orçamento fiscal do município para o exercício financeiro 2013, em cumprimento das disposições contidas no parágrafo 1º do artigo 165 da Constituição Federal, como também disposto na Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e na Lei Orgânica do Município de Alumínio. Os programas ora priorizados estão em consonância com o estabelecido no Plano Plurianual, que compreende o período 2010 a 2013, e ainda atende às disposições contidas no projeto Aldesp. Afirmamos que a situação financeira do município está estável, razão pela qual adiantamos que não temos pretensão de realizar qualquer tipo de renúncia de receita no exercício 2013. Ademais, informamos que os serviços prestados pelo município são satisfatórios. Assim sendo, submetemos à utilidade o projeto de lei de diretrizes orçamentárias
para o exercício financeiro 2013. Atenciosamente, Jacob Salda, prefeito municipal. A Sua Excelência Eduardo Jesus Melo, presidente da Câmara Municipal. Projeto de Lei 18/2012 dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2013 e da outras providências. O prefeito do município de Alumínio, usando as atribuições que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1º das diretrizes gerais. Artigo 1º. A elaboração da proposta de diretrizes orçamentárias para o exercício 2013 abrangerá os poderes legislativo e executivo, assim como a execução orçamentária obedecerá às diretrizes aqui estabelecidas. Artigo 2º. O projeto de lei da Lei Orçamentária Anual do Município para o exercício 2013 será elaborado em estrita observância às diretrizes fixadas nessa lei, aos princípios estabelecidos da Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município de Alumínio e na legislação federal vigente, em especial a Lei nº 4.320 de 1964 e a Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Capítulo 2 das metas fiscais. Artigo 3º. A proposta orçamentária para 2013 conterá as prioridades da administração, estabelecidas nos anexos 5 e 6, que faz parte integrante desta lei. Parágrafo único. As metas e prioridades fixadas no anexo 5 e 6, de que trata esse artigo, terão precedência na alocação de recursos na lei orçamentária para 2013, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas. Artigo 4º. O Poder Executivo encaminhará sua proposta orçamentária para 2013, observando as determinações contidas nesta lei, até o dia 30 de abril de 2012, para ser compatibilizada com os demais órgãos da administração. Artigo 5º. Os valores da receita e da despesa serão orçados com base no artigo 12 da Lei 101/2000, considerando-se as alterações da legislação tributária. 1. Para efeito da ressalva de que trata o parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar 101 de 2000, consideram-se irrelevantes as despesas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, cujo valor total do exercício não ultrapasse 1% da despesa fixada para o Executivo e para o Legislativo. 2. As despesas com pagamento da dívida pública, encargos sociais e de salários e demais vantagens dos servidores, ativos e inativos, terão prioridade sobre as ações de expansão dos serviços públicos. Artigo 6º. As atualizações das alíquotas do Imposto Predial Territorial Urbano terão por base a média de indicadores oficiais de inflação, INPC, IBGE, IGP, DI, FGV, IPC, FIP, dos últimos 12 meses. Capítulo 3 do Orçamento Fiscal. Artigo 7º. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo obedecerá às seguintes diretrizes. Inciso 1. As obras em execução terão prioridade sobre novos projetos, não podendo ser paralisadas sem autorização legislativa. Artigo 8º. A concessão de auxílios e subvenções dependerá de atender aos critérios estabelecidos pela Comissão Municipal de Assistência Social, e o seu repasse dependerá de autorização legislativa através de lei específica. Artigo 9º. O orçamento anual será dotado com recursos para atender às despesas imprevistas e emergenciais, no percentual mínimo de 0,25% da receita estimada, através de reservas de contingência. Artigo 10. A execução orçamentária anual deverá ter por meta atingir um percentual de 0,50% da receita arrecadada, através do superávit financeiro. Artigo 11. Na ocorrência de não ser atingidas as metas fiscais estabelecidas nesta lei, o Poder Executivo apurará os montantes necessários e efetuará o limite de empenho e de movimentação financeira através de decreto. Capítulo 4 das disposições finais. Artigo 12. É vedada a inclusão na lei orçamentária, bem como em suas alterações, de qualquer recurso do município para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação, salvo os autorizados mediante convênio, acordo
ou ajuste em andamento. Artigo 13. As prioridades estabelecidas, anexos 5 e 6 da presente lei, poderão ser ajustadas na proposta orçamentária, desde que plenamente justificadas na mensagem de encaminhamento do projeto de lei orçamentário anual e estejam compatíveis com o plano plurianual. Parágrafo único. Os programas estabelecidos na presente lei, demonstrados através do anexo 5 e 6 e impressos no formato de projeto AUDESP, terão prioridade sobre os ajustes verificados da lei orçamentária. Artigo 14. Não poderá ser encaminhado o relatório ao Poder Legislativo para a inclusão de novos projetos, caso esse venha prejudicar o andamento dos projetos em andamento. Artigo 15. Até 31 de outubro de 2012, o Executivo deverá submeter ao Legislativo proposta de alteração da legislação tributária, que objetivem propiciar condições para o cumprimento de metas bimestrais de arrecadação, a serem implementadas de forma no artigo 13 da Lei Complementar 101/2000. Artigo 16. O Poder Executivo enviará até o dia 30 de nove de 2012 o projeto de lei orçamentário anual ao Poder Legislativo, que o apreciará até o final da sessão legislativa, devolvendo-o a seguir para a sanção. Artigo 17. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do orçamento de despesas, bem como transpor, remanejar ou transferir recursos de um grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou ocupações especiais, podendo ser feito por decreto do prefeito municipal no âmbito do Poder Executivo e por ato da mesa da Câmara no âmbito do Legislativo. Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto neste artigo os créditos destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados. Artigo 18. Até 30 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo estabelecerá o programa financeiro e o cronograma de execução mensal de desembolso, nos termos da Lei Complementar número 101/2000. Parágrafo único. É vedado a realização de despesas ou assunção de obrigações que não estejam previstas na programação de desembolso. Artigo 19. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Alumínio, 27 de abril de 2012, Jacob Salda, Prefeito Municipal. Tem parecer? Querido. Coloco em discussão o projeto de lei 18/2012. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, anuncio a votação. Projeto de lei 18/2012 aprovado por 9 votos em primeira discussão. Primeira discussão do projeto de emenda à lei orgânica de número 1/2012, de autoria do vereador Birman Ranieri, que acresce o artigo Pela ordem, senhor presidente. 69A. Pois não, vereador. Senhor presidente, peço até respeito aí, desculpas ao colega vereador Abimael, mas eu discuti esse projeto com a assessoria jurídica da Câmara e como ainda há um impasse, inclusive a promotoria divulgou uma nova nota quanto à obrigatoriedade ou não eu gostaria de pedir a retirada dele por uma sessão. Coloco em discussão o pedido. Pois não, vereador. Eu peço suspensão da sessão por 2 minutos. Coloco em discussão o pedido do vereador Jaime Henrique Duarte em suspender a sessão por 2 minutos. Em discussão. O vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Jaime Henrique Duarte, ficando a sessão suspensa por 2 minutos. O vereador Eduardo Bosco que faça a chamada dos senhores vereadores. Eduardo da Delegacia. Presente. Jaime Henrique Duarte. Eduardo Bosco. Presente. Geraldo Atleta.
Rivera. Raimundo Azevedo Ferreira. Dr. Alexandre Amaral Simões. Augusto Canto. Abimael Ranieri. Presente. Continua em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em adiar por uma sessão a primeira discussão do projeto de emenda à lei orgânica de número 1/2012. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre, ficando adiada por uma sessão o projeto de emenda à lei orgânica de número 1/2012. Discussão única do projeto de decreto legislativo de número 9/2012, de autoria da Comissão de Orçamento e Finanças, que dispõe sobre o julgamento das contas da Prefeitura Municipal Pela ordem, relativas ao... Pois não, vereador? Peço a retirada deste projeto, duas sessões. Coloca em discussão Pois não, vereador? Sessão por 2 minutos. Coloca em discussão o pedido do vereador Jaime Henrique Duarte, suspender a sessão por 2 minutos. Em discussão. Um vereador querendo fazer da palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Jaime, ficando em sessão suspensa por 2 minutos. Vereador Eduardo Bosco, a fazer a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo da Delegacia. Jaime Henrique Duarte. Presente. Eduardo Bosco. Presente. Geraldo Atleta. Rivera. Raimundo Azevedo Ferreira. Dr. Alexandre Amaral. Augusto Canto. Abimael Ranieri. Presente. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador? Eu vou retificar o meu pedido, no lugar de ser duas sessões, eu peço por uma sessão. Coloca em discussão o pedido do vereador Raimundo Azevedo Ferreira em adiar por uma sessão a discussão única do projeto de decreto legislativo de número 9/2012. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Coloca em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Está aprovado. Deu branco. Está aprovado o pedido do vereador Raimundo Azevedo, ficando adiada por uma sessão a discussão única do referido projeto. Nada mais. Antes de encerrar a presente sessão, eu convoco... Tem a ordem do dia da próxima? Perdão, ratificando. A ordem do dia da próxima sessão. Discussão única do projeto de lei 13/2012L. Discussão única do projeto de lei 16/2012L. Primeira discussão de projeto de emenda à lei orgânica de número 1/2012. E discussão única do projeto de decreto legislativo 9/2012. Agora sim, antes de encerrar a presente sessão, convoco uma sessão extraordinária para daqui a 2 minutos, com a seguinte ordem do dia. Projeto de resolução de número 7/2012, que antecipa a data da realização da 139ª sessão ordinária da 5ª legislatura e autoria da mesa da Câmara. Agora sim, nada mais havendo a tratar na presente sessão, dou a mesma por encerrado, desejando boa noite a todos. Damos início à 166ª sessão extraordinária da 5ª legislatura. Solicito ao vereador Dr. Alexandre a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmos 79. Tu que governas a Israel, atende. Tu que estás assentado sobre os querubins, manifesta-te. Ao mesmo vereador, solicito a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e aproveitando a leitura de um artigo do Estatuto
dos direitos da criança e do adolescente. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 6º. Toda pessoa tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa perante a lei. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 71. A criança e o adolescente tem direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Ordem do dia, né? Discussão única do projeto de resolução 7/2012, de autoria da mesa da Câmara, que antecipa a data da realização da 139ª sessão ordinária da 5ª legislatura. Solicito ao secretário, o vereador Eduardo Gomes Salda, Eduardo Gomes de Paula, a fazer a leitura do projeto de resolução 7/2012. Projeto de resolução 7/2012. Antecipa a data da realização da 139ª sessão ordinária da 5ª legislatura. A Câmara Municipal de Alumínio resolve. Artigo 1º. Fica antecipada para o dia 26 de junho de 2012, às 18 horas, a 139ª sessão ordinária da 5ª legislatura, em virtude da realização das convenções partidárias municipais, que se realizarão no final do mês de junho. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Alumínio, 18 de maio de 2012. Eduardo Jesus Melo, presidente. Jaime Henrique Duarte, membro. Vice-presidente. Eduardo Bosco, primeiro secretário. Justificativa. Em virtude da realização de diversas convenções partidárias no final desse mês, em especial nos dias 27 e seguintes do mês de junho, envolvendo vereadores dessa casa, é necessário antecipar a data da 139ª sessão ordinária. Eduardo Jesus Melo, presidente. Coloco em discussão o projeto de resolução 7/2012. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Então, aprovado por 8 votos. Lembrando aos senhores que a sessão ficou agendada para o dia 26 de junho, mesmo horário, às 18 horas. Nada mais, havendo a tratar na presente sessão, dou a mesma por encerrada, desejando boa noite a todos.